Tudo começou quando uma simples amizade se transformou em uma das traições mais inesperadas que aquelas garotas poderiam imaginar. Segredos compartilhados, confiança quebrada e uma descoberta chocante fizeram com que tudo mudasse da noite para o dia. Mas o que parecia ser apenas uma briga comum escondia detalhes perturbadores que quase ninguém conhecia. Até onde alguém é capaz de ir quando se sente enganado por uma pessoa em quem confiava cegamente? E será que a vingança realmente trouxe a justiça que elas procuravam? Ao longo desta história, revelações surpreendentes e acontecimentos polêmicos mostrarão que nada era exatamente como parecia. Se você gosta de histórias intensas e cheias de reviravoltas, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque esse apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos como este. E fique até o final, porque as revelações mais impactantes e o desfecho mais surpreendente dessa história acontecem nos últimos minutos do vídeo. Antes mesmo de imaginarem que uma amizade poderia terminar em uma guerra silenciosa, 3 garotas cresceram acreditando que estariam juntas para sempre. Tudo começou em um bairro tranquilo, onde Lara, Bianca e Sofia se conheceram ainda muito novas. Apesar de terem personalidades diferentes, as 3 encontraram uma na outra o apoio que muitas vezes faltava em casa. Lara era a mais sonhadora e sempre tentava manter a paz entre todos. Bianca possuía um temperamento forte, mas tinha um enorme senso de proteção pelas amigas. Já Sofia era carismática, divertida e parecia ser a pessoa em quem todos podiam confiar. Durante anos, elas dividiram segredos, aniversários, dificuldades familiares e promessas que juravam nunca quebrar. Quem via a amizade das 3 de fora acreditava que nada seria capaz de separá-las. Com o passar dos anos, a amizade se fortaleceu ainda mais. Na escola, eram conhecidas por estarem sempre juntas. Defendiam umas às outras, enfrentavam problemas em grupo e sonhavam com o futuro que construiriam lado a lado. Muitas pessoas até sentiam inveja da ligação que elas tinham. No entanto, existiam pequenos sinais que passavam despercebidos. Sofia costumava gostar de ser o centro das atenções e, discretamente, ficava incomodada quando Lara ou Bianca recebiam elogios. Mas ninguém dava importância a esses detalhes, porque a confiança construída ao longo dos anos parecia maior do que qualquer desentendimento. Quando entraram na adolescência, novos desafios começaram a surgir. As responsabilidades aumentaram. Novas amizades apareceram e os interesses de cada uma começaram a mudar. Lara sonhava em estudar fora da cidade. Bianca desejava abrir o próprio negócio no futuro. Sofia, por outro lado, estava cada vez mais interessada em conquistar popularidade e ser admirada por todos ao seu redor. Ainda assim, as 3 continuavam inseparáveis e faziam questão de mostrar nas redes sociais que a amizade permanecia firme. Mas a convivência diária começou a revelar diferenças que antes estavam escondidas. Pequenos comentários feitos por Sofia passaram a incomodar Lara. Algumas brincadeiras que pareciam inocentes deixavam Bianca desconfortável. Em certas ocasiões, Sofia compartilhava informações pessoais das amigas com outras pessoas, mas sempre encontrava uma forma de se justificar. Ela dizia que tudo não passava de mal-entendidos e conseguia recuperar rapidamente a confiança das duas. Afinal, depois de tantos anos juntas, quem suspeitaria que alguém tão próximo pudesse agir de outra maneira? Foi nessa época que um novo grupo de colegas começou a se aproximar delas. Entre festas, trabalhos escolares e encontros nos finais de semana, Lara e Bianca perceberam que Sofia se comportava de forma diferente dependendo das pessoas que estavam por perto. Em alguns momentos, ela fazia comentários que diminuíam as próprias amigas para parecer mais interessante diante dos outros. Mesmo assim, ninguém imaginava a dimensão do que estava por vir. Certa noite, durante uma comemoração aparentemente comum, algo inesperado aconteceu. Lara ouviu uma conversa que jamais deveria ter escutado. Escondida atrás de uma porta entreaberta, ela percebeu que seu nome estava sendo mencionado. A voz que mais a surpreendeu foi justamente a de Sofia. E o que estava sendo dito naquele momento faria com que a amizade construída durante tantos anos começasse a desmoronar de uma maneira irreversível. Sem saber como reagir, Lara ficou paralisada.
Mas aquilo era apenas o início de uma descoberta muito maior, porque nos dias seguintes, segredos ainda mais perturbadores começariam a surgir. Na manhã seguinte, Lara tentou convencer a si mesma de que talvez tivesse entendido tudo errado, mas a inquietação não saía de sua mente. As palavras que ouvirá na noite anterior continuavam ecoando, e por mais que tentasse ignorar, algo dizia que havia muito mais por trás daquela conversa. Sem revelar nada para Sofia, ela procurou Bianca e contou apenas parte do que havia acontecido. A reação da amiga foi imediata. Bianca também começou a se lembrar de situações estranhas que havia ignorado durante anos. Comentários maldosos disfarçados de brincadeiras, segredos que misteriosamente se espalhavam em momentos em que Sofia parecia provocar conflito entre pessoas próximas apenas para depois aparecer como a única capaz de resolver tudo. Pela primeira vez, as duas começaram a ligar pontos que antes pareciam isolados. Mesmo assim, nenhuma delas queria acreditar que alguém que consideravam uma irmã pudesse estar agindo daquela maneira. Enquanto tentavam entender a situação, Sofia continuava agindo normalmente, sorrindo, enviando mensagens carinhosas e planejando novos encontros, como se nada estivesse acontecendo. Aquela tranquilidade excessiva começou a parecer estranha. Determinadas a descobrir a verdade, Lara e Bianca passaram a observar mais atentamente os comportamentos da amiga. Foi então que perceberam algo ainda mais preocupante. Pessoas que antes se aproximavam das duas começaram a se afastar sem explicação. Comentários falsos sobre ela circulavam entre colegas, e sempre que tentavam descobrir a origem dos boatos, acabavam encontrando pistas que levavam indiretamente até Sofia. Aos poucos, a imagem perfeita da amiga leal começou a desmoronar. Mas a confirmação definitiva surgiu de maneira inesperada. Uma colega do grupo, sentindo-se culpada, procurou Lara em segredo e revelou que Sofia vinha falando mal das duas há muito tempo. Segundo ela, Sofia contava histórias inventadas, manipulava situações e fazia com que todos acreditassem que era a vítima, enquanto transformava as próprias amigas em pessoas egoístas e interesseiras. Lara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Bianca, tomada pela raiva, queria confrontar Sofia imediatamente, mas Lara preferiu esperar. Ela precisava ter certeza absoluta de tudo antes de tomar qualquer atitude. Foi nesse momento que as duas decidiram fingir que nada haviam descoberto. Continuariam sorrindo, saindo juntas e mantendo a aparência de uma amizade intacta, enquanto secretamente tentavam descobrir até onde as mentiras de Sofia chegavam. O que elas não imaginavam era que, durante essa investigação silenciosa, encontrariam uma revelação muito mais grave do que simples fofocas, algo que mudaria completamente o rumo daquela história e daria início a uma vingança que ninguém seria capaz de prever. Enquanto Sofia continuava acreditando que tinha total controle da situação, Lara e Bianca iniciaram uma investigação silenciosa que mudaria completamente a forma como enxergavam a antiga amiga. Mantendo as aparências, elas continuavam participando dos encontros, respondiam às mensagens normalmente e até publicavam fotos juntas para que ninguém suspeitasse de nada. Por dentro, porém, a confiança já havia desaparecido. Cada conversa, cada comentário e cada atitude de Sofia passou a ser observada com atenção. Quanto mais procuravam respostas, mais descobertas faziam. Algumas pessoas que haviam se afastado de Lara e Bianca começaram a revelar histórias semelhantes. Todas afirmavam que Sofia costumava criar versões diferentes dos fatos, colocando uma pessoa contra a outra e sempre se apresentando como alguém inocente no meio do conflito. Era como se ela alimentasse as brigas para depois assistir tudo de longe. O mais assustador era perceber que esse comportamento vinha acontecendo havia anos, sem que ninguém tivesse coragem de questioná-la. Determinadas a descobrir até onde aquilo chegava, Lara e Bianca reuniram mensagens antigas, conversas salvas e depoimento de pessoas que também haviam sido prejudicadas. Aos poucos, formou-se um verdadeiro quebra-cabeça. Cada peça revelava uma nova mentira. Sofia havia contado segredos pessoais de Lara para pessoas desconhecidas, espalhado boatos sobre Bianca e até inventado histórias para afastar pessoas que poderiam fortalecer ainda mais a amizade entre elas. A sensação de traição era tão grande que, em alguns momentos,
Lara se perguntava se toda a amizade que viveram durante tantos anos havia sido verdadeira em algum instante. Mesmo com toda a dor, as duas decidiram não agir impulsivamente. Queriam que Sofia enfrentasse as consequências de tudo o que havia feito, mas sem cometer os mesmos erros dela. Foi então que surgiu um plano inesperado. Em vez de expor a antiga amiga imediatamente, Lara e Bianca decidiram permitir que ela mesma revelasse quem realmente era. Organizaram um encontro com várias pessoas próximas do grupo, incluindo algumas que também haviam sido vítimas das manipulações de Sofia. Tudo foi preparado cuidadosamente. Enquanto isso, sem imaginar nada, Sofia continuava se comportando como sempre, confiante e convencida de que ninguém jamais descobriria seus segredos. O que ela não sabia era que várias pessoas já conheciam a verdade e aguardavam apenas o momento certo para confrontá-la. Nos dias que antecederam o encontro, Sofia começou a perceber que algo parecia diferente. Algumas pessoas estavam mais distantes, outras evitavam conversas mais longas, e pela primeira vez em muito tempo ela sentiu que estava perdendo o controle da situação. Mesmo assim, acreditou que conseguiria resolver tudo com mais uma de suas histórias. Porém, havia um detalhe que ela desconhecia completamente. Entre todas as provas reunidas por Lara e Bianca, existia uma descoberta recente capaz de destruir definitivamente a imagem que Sofia havia construído durante anos. E quando essa revelação finalmente viesse à tona, ninguém naquele grupo estaria preparado para o que aconteceria em seguida. A mensagem que chegou ao celular de Lara naquela noite fez seu coração disparar. Durante alguns segundos, ela simplesmente ficou em silêncio, tentando acreditar no que estava vendo. Bianca percebeu imediatamente que havia algo errado e insistiu para saber o conteúdo. Quando finalmente mostrou a tela, as duas ficaram sem palavras. A nova prova era uma sequência de conversas enviadas anonimamente por alguém que preferiu não se identificar. Nas mensagens, Sofia aparecia confessando para outra pessoa que manipulava situações para manter todos ao seu redor dependentes dela. Em um dos trechos mais chocantes, ela afirmava que gostava de observar as pessoas brigando por causa de informações que ela mesma espalhava, porque isso a fazia sentir que tinha poder sobre os outros. Aquela descoberta destruiu qualquer esperança que Lara ainda mantinha de encontrar uma explicação inocente para tudo aquilo. Pela primeira vez desde o início da amizade, ela percebeu que a pessoa que considerava uma irmã talvez nunca tivesse sido exatamente quem demonstrava ser. Mesmo profundamente abaladas, Lara e Bianca decidiram seguir com o plano do encontro. A notícia das manipulações de Sofia já havia chegado a outras pessoas do grupo, e todos concordaram em se reunir para esclarecer a situação de uma vez por todas. Quando o dia finalmente chegou, Sofia apareceu sorridente, como se estivesse participando de mais uma reunião comum entre amigos. Ela cumprimentou todos normalmente, mas logo percebeu que o ambiente estava diferente. O silêncio era desconfortável e os olhares pareciam carregados de algo que ela não conseguia entender. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, Lara respirou fundo e iniciou uma conversa que mudaria tudo. Sem gritos e sem agressividade, ela começou a relatar algumas das situações que haviam descoberto. No início, Sofia negou tudo. Disse que estavam exagerando, que alguém estava tentando separá-las e que aquilo era apenas uma grande confusão. Mas à medida que novas provas eram apresentadas, sua expressão começou a mudar. As pessoas presentes também começaram a contar experiências que haviam vivido em silêncio durante anos. Uma após a outra, revelavam momentos em que foram manipuladas, enganadas ou afastadas de outras amizades por causa de histórias inventadas. Sofia tentou se defender, tentou mudar de assunto e até chorou, mas as evidências eram fortes demais. Pela primeira vez, ela não conseguia controlar a narrativa. A imagem de amiga perfeita que construiu durante tanto tempo estava desmoronando diante de todos. Bianca, que durante semanas havia guardado a própria revolta, finalmente falou tudo o que sentia. Suas palavras emocionaram algumas pessoas e fizeram outras perceberem o tamanho das consequências provocadas pelas mentiras de Sofia. Quando todos acreditavam que nada mais poderia surgir, uma das pessoas presentes revelou algo inesperado. Meses antes daquele encontro,
Sofia havia tentado fazer exatamente a mesma coisa com outro grupo de amigas, mas o plano não deu certo porque uma delas descobriu a verdade a tempo. Aquela revelação causou ainda mais choque. De repente, todos perceberam que não estavam diante de um erro isolado, mas de um comportamento repetido ao longo dos anos. Sem conseguir mais sustentar suas versões, Sofia permaneceu em silêncio. E naquele instante, enquanto todos acreditavam que a história finalmente havia chegado ao fim, Lara recebeu uma ligação inesperada. Ao atender, ouviu uma voz que não escutava havia muito tempo, e as primeiras palavras daquela pessoa revelaram que ainda existia um segredo escondido, capaz de transformar toda a história em algo muito maior do que qualquer um imaginava. A ligação que Lara atendeu naquele momento fez o ambiente inteiro parecer congelar. Do outro lado da linha, uma voz hesitante dizia que precisava contar algo urgente, algo que não podia mais ser ignorado. Era uma antiga amiga de Sofia de outra fase da vida, alguém que ninguém no grupo conhecia profundamente, mas que agora surgia com informações capazes de mudar tudo mais uma vez. Enquanto todos observavam Lara em silêncio, ela colocou o celular no viva voz e a verdade começou a se desenrolar de forma ainda mais perturbadora. A mulher revelou que Sofia não havia começado suas manipulações apenas naquele círculo de amizades, mas que esse comportamento vinha desde muito antes, envolvendo outros grupos, outras cidades e outras pessoas que também acreditaram nela. Segundo ela, Sofia sempre seguia o mesmo padrão. Se aproximava, conquistava confiança, criava conflitos silenciosos e depois se afastava quando tudo começava a desmoronar. O mais chocante era que algumas dessas pessoas ainda estavam lidando com as consequências emocionais até hoje. Enquanto essas informações eram reveladas, Sofia permanecia em silêncio, olhando para o chão, sem conseguir sustentar mais nenhuma versão de defesa. O grupo inteiro agora entendia que aquilo não era apenas uma série de mal-entendidos, mas um padrão repetido e cuidadosamente construído ao longo do tempo. Lara sentiu um peso enorme no peito, não apenas pela traição, mas pela consciência de que durante anos tentou proteger alguém que já não demonstrava o mesmo cuidado com ninguém. Bianca, por outro lado, parecia finalmente compreender que sua raiva tinha sido apenas uma resposta tardia a algo que já vinha acontecendo há muito tempo. A ligação terminou, mas o silêncio permaneceu. Ninguém sabia exatamente o que dizer depois de tantas revelações. Foi Sofia quem tentou quebrar o clima, mas suas palavras já não tinham a mesma força de antes. Sem aliados, sem justificativas convincentes e sem controle da situação, ela finalmente percebeu que não havia mais como reverter o que havia sido exposto. Ainda assim, em um último gesto de defesa, tentou dizer que tudo havia sido exagerado, que as pessoas estavam distorcendo os fatos, mas ninguém mais parecia disposto a acreditar. Depois daquele encontro, as consequências começaram a surgir de forma silenciosa. Algumas amizades foram definitivamente encerradas, outras precisaram de tempo para se reconstruir. E o grupo nunca mais foi o mesmo. Sofia acabou se afastando, perdendo aos poucos o espaço que antes ocupava com tanta facilidade. Não houve grandes confrontos depois disso, apenas um distanciamento inevitável causado por tudo o que veio à tona. Lara e Bianca, mesmo abaladas, começaram a reconstruir suas vidas, entendendo que nem todas as relações são o que parecem ser. Com o tempo, a história virou uma lembrança dolorosa, mas também uma lição difícil de esquecer. Não houve um final perfeito, nem uma reconciliação mágica, apenas a realidade crua de uma amizade que se perdeu entre verdades escondidas e confiança quebrada. E embora tudo parecesse encerrado, sempre ficou a sensação de que algumas histórias não terminam de verdade, apenas mudam de forma e continuam existindo nas memórias de quem viveu cada detalhe até o fim. Sofia, por outro lado, desapareceu gradualmente do convívio social daquele grupo, não de forma dramática ou anunciada, mas como alguém que vai se afastando silenciosamente até deixar de fazer parte da rotina. E mesmo assim, rumores continuaram surgindo de tempos em tempos, indicando que ela tentava recomeçar em outros lugares, sempre com novas pessoas e novas histórias, mas carregando o mesmo padrão de comportamento que um dia foi exposto. Para Lara e Bianca, isso não trazia satisfação nem vingança,
apenas uma estranha sensação. E assim chegamos ao fim desta história surpreendente, onde a confiança foi colocada à prova e as consequências da falsidade acabaram mudando tudo. O que começou como uma amizade aparentemente normal revelou sentimentos escondidos, escolhas questionáveis e momentos que certamente deixaram muitas reflexões. Histórias como esta nos lembram que a lealdade é um dos valores mais importantes em qualquer amizade e que, cedo ou tarde, a verdade sempre encontra uma forma de aparecer. Se você gostou desta história, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe também o seu like, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. E agora queremos saber a sua opinião. Qual foi o momento que mais te surpreendeu nesta história? Conte para nós nos comentários, porque a sua participação é fundamental e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos emocionantes e envolventes como este. Obrigado por assistir até aqui. Daqui a pouco, outro vídeo incrível aparecerá na sua tela. Continue com a gente e descubra mais histórias que vão te emocionar, surpreender e fazer